certo? E hoje vamos ver como calcular a área de uma superfície usando integrais duplas. Ok, o que a gente precisa para poder calcular a área de uma superfície, certo? Para poder calcular a área de uma superfície, nós precisamos de uma função, okay, como essa f, onde essa função seja não negativa, ou seja, a f de x, y sempre tem que ser maior ou igual que zero para toda parte de pontos x, y, que a gente pega esse conjunto D. E além disso, nós precisamos que as derivadas parciais dessa função f, que está aqui, né, sempre tem que ser contínuas nesse conjunto D, o qual, onde esse conjunto D vai ser um conjunto fechado. Então, se isso acontece, vamos ter que a área da superfície, onde essa superfície está dada em função dessa f, que a gente definiu aqui no começo, né? Vai estar dada por três fórmulas distintas, dependendo onde que esse conjunto D que está aqui, tá? Dependendo desse conjunto D, ok? Se esse conjunto D está sobre o plano XY, certo? Então a formulinha que a gente vai usar para calcular a área dessa superfície daqui vai ser essa daqui. Se esse mesmo plano, se esse mesmo conjunto D está sobre o plano XC, então a formulinha que a gente vai usar vai ser essa daqui, certo? E se esse conjunto D está sobre o plano YC, a formulinha que a gente vai usar vai ser essa daqui. Observe que parecem iguais, né? Mas tem uma pequena diferença, né? Quando nosso conjunto D está no plano XY, a gente escreve, né, a função f, como, isola, desculpa, o c, né? E deriva esse c em relação de x e em relação de y, onde x e y são as variáveis, né, que representam os eixos onde está nosso conjunto D, ok? Novamente aqui, observe o conjunto D está no plano x, c, então nossa função, né, nós temos que isolar aqui o y e derivar a esse y em relação de x, certo? E em relação de c, ok? E o mesmo para o último caso, né? Como o D está no eixo YC, então vamos isolar alguém ao X, né? E esse X a gente deriva em relação de Y e em relação de C. Ok? Vai depender, a formulinha que a gente vai usar vai depender muito da onde que esteja esse conjunto D, certo? Observe todas as situações onde esse conjunto D pode aparecer. Bom, então, bora lá, vamos ver uma aplicação dessa daqui. Calcular a área dessa esfera, tá? Que está sobre esse paraboloide daqui, ok? Então, nós já vimos mais ou menos, né, que a gráfica dessa esfera e desse paraboloide deve ser mais ou menos assim, né? Temos um X, temos um Y e temos o C aqui, ok? No caso da esfera, né? Como que seria a esfera? Aqui está dizendo que é uma esfera centrada na origem, né? E com raio igual a 2, né? Lembremos que aqui, né, a equação que a gente estudou, né, na primeira parte dessa disciplina, vimos que é uma esfera escrita dessa forma, né? Então, o raio, né? Daqui teríamos que r quadrado seria igual a 4, o qual vai implicar que o raio dessa esfera vai ser 2, né? Então, se nós tentamos graficar essa esfera, como que seria a gráfica dessa esfera? Bom, seria mais ou menos um cara assim, né? Se o raio é 2, aqui deve estar 2, por aqui, opa, acho que vai ser muito grande. Vamos colocar aqui, aqui, aqui. Certo, aqui seria 2, menos 2, 2, menos 2, né? Por quê? Porque justamente o raio da esfera é 2, né? Certo, e agora vamos construir a parte superior e a parte inferior, né? A parte inferior seria mais ou menos um negócio assim.
certo? Aqui estaria menos 2 e a parte superior seria um cara mais ou menos assim, né? 2 aqui, tá? E o mesmo por aqui, certo? Então observe que mais ou menos aí temos uma esfera, né? De cor vermelho, e agora vamos tentar graficar desculpa, o paraboloide. Temos aí o paraboloide x quadrado más y quadrado igual 13. Por como está dada a equação, né? Observe que os valores de x e y quadrado são positivos. Isso significa que esse paraboloide, né, vai ter mais ou menos essa cara daqui, né? Certo? E observe que esse paraboloide vai intersectar em uma certa região a nossa esfera. Certo? Então vamos tirar todos esses dados agora e tentar escrever numa gráfica um pouco mais interessante, tá? Então, se a gente percebe, né, temos mais ou menos um paraboloide assim, certo? E a esfera, acho que eu vou desenhar primeiro a esfera. O eixo está aqui, C, o paraboloide está sendo o seguinte, certo? E esse paraboloide está cortando aqui a nossa esfera. Opa, tá. Certo, aí temos o nosso paraboloide cortando, né, a nossa esfera. Vou colocar o 6 só para tentar perceber, né? Melhor aqui estaria o x e estaria, digamos, o y, né? Certo. Ok, então, feito esse gráfico, né, observamos que o exercício pede para calcular qual que seria a área, né, dessa superfície que está aqui, né? Ou seja, mais ou menos ele está pedindo para calcular a área desse pedacinho aqui, né, que está sobrando da esfera, né? Certo? Ele quer saber quanto que seria o valor dessa superfície daqui. Certo? Essa seria a nossa superfície que a gente quer calcular. Mas observe que esse pedacinho, né, é uma parte de quem? Do paraboloide ou da esfera? De fato é da esfera, né? Essa partezinha daqui é um pedacinho da esfera, né, que foi cortado através do paraboloide. Ok? Então, vamos ter, né, aqui que justamente, né, vai ser esse aqui nossa superfície. Agora, vamos determinar onde que estaria o conjunto D que a gente vai usar para integrar. Bom, para determinar um conjunto D onde a gente possa integrar, fica simples, né? A gente pode usar tipo essa projeção aqui, né? Aproveitar esse cara, projetar aqui na parte inferior, certo? E a gente integra, consideraria esse cara daqui como nosso conjunto D. Certo? Então, observe onde que está o conjunto D. O conjunto D está sobre o plano XY. Isso significa que nós temos que isolar o quê? Se meu conjunto D está sobre o plano XY, nós estaríamos, nesse caso daqui, né? Isso significa que eu tenho que isolar o C. Ok? Para isolar o C, como é que ficaria a expressão? A expressão ficaria como C igual a f de x. Opa, vou escrever um pouco mais. Não vou ter espaço, não. Vou escrever que a superfície vai estar lá por C igual a f de x y
onde, observa como é que a equação da superfície, se a gente tenta isolar o C, como que ela fica? Ficaria a 4 menos x quadrado menos y quadrado, certo? Beleza, então já conheço o E, a superfície, né? E a função que representa essa superfície. E o conjunto D, como que seria a forma desse conjunto D? Bora lá, vamos ver. Para poder saber quem que são ou como está dado o conjunto D, né? Temos que saber mais ou menos esses pontinhos daqui, né? Agora, como que a gente determina esses pontos? Vamos ter que intersectar aqui, né? Para poder achar esses pontos, né? Beleza, então, se a gente intersecta a equação da esfera, porque a ideia é saber quem que é esse conjunto D que está aqui, né? Então, como que a gente determina? Temos que intersectar, certo? Temos aqui uma equação que é a equação da esfera, que seria 4 igual a x quadrado mais y quadrado mais c quadrado. E a equação do paraboloide, que nesse caso é essa daqui, né? Que seria x quadrado mais y quadrado igual a 13. X quadrado más y quadrado igual 3 vezes c. Certo. Ok. Bom, se a gente resolve esse sistema, observe que nós não, o que a gente precisa saber aqui? A gente não precisa saber quem que vai ser o c, certo? Porque o c está nesse caso representando nossa função. Nós precisamos saber de fato quem que é x e y. Então, essa equação daqui a gente transforma em um c igual a x quadrado mais y quadrado, certo? Peraí, acho que fica mais simples jogar a expressão lá em cima, tá? Vamos separar esses negocinhos aqui. Tá, vamos tentar ver aqui. Eu preciso saber entre que valores está o x e entre que valores está o y, certo? Do y, a gente percebe daqui, né? Que o y nesse caso seria certo? Observe que no plano x, y, o c, quanto que seria o valor do c? No plano x, y, se a gente considera unicamente o plano x, y, quanto que seria o valor de c? Se a gente está trabalhando no plano x, y, o c, né, seria 0, né? Se c é igual a 0, esse y está variando aonde? A gente isola o y, certo? E se a gente isola o y, como é que fica a expressão? A expressão fica como y igual, certo? Mais menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado, certo? Agora, isso significa então que esse y está variando entre 4 menos x quadrado e menos 4 menos x quadrado. Agora, alguns de vocês podem se perguntar, professor, quando você pegou a esfera lá na parte daqui, né? Por que não considero mais menos? Bom, de fato, quando vocês observam, né, o gráfico, aí está dizendo, né, que eu tenho que considerar só a parte positiva, né? Aqui na parte negativa do C, não tenho nada, não? Portanto, como não tenho intersecção alguma, não tem nada lá embaixo, né? Então só considero a parte positiva, tá? Mas isso acontece porque toda essa intersecção, né, está acontecendo na parte positiva do C. Se a intersecção acontecesse na parte negativa do C, eu teria que considerar aqui um sinal negativo, tá? Ou seja, por exemplo, se no lugar do paraboloide estar intersectando na parte superior, intersectasse assim, né? Na parte inferior eu teria que colocar um menos aqui na frente. Mas, como não é o caso,
vou ter que considerar unicamente essa parte positiva. Mas, a gente voltando a esse caso daqui, né? O y, ele não, né? Aqui temos tanto parte positiva desse lado e parte negativa desse outro lado. Por isso que o y está variando entre menos raíz cuadrada de 4 menos x y, certo? E entre 4, né? Menos x cuadrado. Ok. Certo. E agora, respeito a esse outro valor x, né? Como que a gente calcula? Observe que esses valores estão até aqui. A gente ainda não determina a região completa, tá? Observe que essa variação do y, né? É todo... Vou escolher outra cor aqui. É todo esse cara daqui, né? Desde um bordo da esfera até o outro bordo, tá? A gente tem que analisar depois mais ou menos onde que estaria, quem que seria esse ponto, né? De fato, acho que a gente pode analisar esse ponto sem precisar isso. Bora lá, vamos intersectar melhor, porque acho que seria duas contas distintas, melhor uma única. Se a gente tem isso, daqui teríamos que esse sistema seria c quadrado mais 3 vezes c igual a 4. Certo? Se acontecer isso daqui, né? Então, isso significa que c quadrado mais 3 vezes c menos 4 é igual a 0. Isso significa então que c mais 4 por c menos 1, certo? É igual a 0. Ok. Daí teria que c tem um valor de menos 4 ou que c tem um valor igual a 1. Certo? E agora, c não pode ser negativo porque a gente não está considerando essa parte daí, não? Certo? Então, estou verificando, né, que o valor de c que a gente vai considerar vai ser esse daqui. Daí, como c é igual a 1, né, justo nesses pontos onde a gente intersecta aqui, né, em toda essa pontinha aqui, está na altura quando c é igual a 1. Agora, usando essa informação, daí vamos determinar o valor do x e do y, tá? Então, daí teríamos que 4 vezes x quadrado mais y quadrado mais 1 quadrado. Por que escrevo 1? Porque o c é igual a 1, né? Justamente nessa partezinha daqui. Certo? Então, daí teríamos que x quadrado mais y quadrado seria igual a 3. Então, agora teríamos que o y, né, seria igual a 3 menos x quadrado mais menos, né? Isso significa, e observe agora o que? Como eu reduzi minha análise, né, a só esse conjuntinho daqui, né? Isso significa que vou determinar justamente os extremos que estava procurando, né? Que eram esse e esse, né? No começo, né, eu tinha determinado extremos para esse ponto e esse ponto daqui, né, que são aqueles que estão justamente no bordo da esfera, mas observe que o bordo da esfera, né, não representa o bordo desse conjuntinho D que está aqui, né? Ok, então daqui temos que o y varia entre 3 menos x quadrado e menos 3 menos x quadrado. Certo? Só que essa raiz aqui tem um sinal negativo. Certo. Determinei o conjunto, o y, né? Agora vamos determinar o x. Tá, como a gente já sabe como que é o comportamento, né, no bordo desse conjuntinho D, certo?
no caso do x, né? Como que seria a situação ali? Porque precisamos saber, além disso, para poder fazer a integração por parte, né? Saber onde que está variando o x. Bom, acho que a gente pode observar onde que está variando o x da onde. Justamente dessa equação daqui, né? Certo? Além disso, como essa equação daí igual a 3, né? Então, se eu quero analisar onde que está variando o x, onde que seria essa variação? Aqui. Vou colocar essa cor daqui. Esse seria, né, o segmentinho onde está variando o x, certo? E nesse caso, né, se a gente desconsidera o y, isso significa, se a gente considera que y seja igual a 0, então teríamos x igual a 3, então x estaria variando entre más menos raíz de 3. Eso significa que ese x está entre menos raíz de 3 y raíz de 3. Certo? Então já temos onde que estão variando cada uma de nossas variáveis, né? O y varia nessa, entre esses, tem esses extremos, e o x tem esses outros. Bom, voltando para o exercício, uma vez que a gente já determinou onde que varia a variação, né? Ou os extremos, desculpa, de nossas variáveis, tanto faz. Nós temos então que a área da superfície é igual à integral dupla sobre essa região D que a gente acabou de determinar aqui, certo? E essa seria igual a raiz quadrada de 1 mais, observe onde que está a nossa região, está entre no plano x, y, né? Então aqui nós teríamos derivada parcial de c x quadrado mais derivada parcial de c de y quadrado diferencial de área. Certo? Opa. Mais abaixo. Aqui teríamos integral dupla que 1 mais, aqui seria derivada parcial em relação de x, né? Quanto que seria a derivada parcial desse c daqui, né? Observe quem que era o c. O c é justamente raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y quadrado. Certo? Então vamos escrever aqui uma pequena linha antes de fazer essas pequenas mudanças, né? Aqui a gente escreve como essa derivada, como a derivada parcial de c em relação de x, né? Quanto que seria a derivada parcial de c? Seria x. Vamos escrever aqui só a primeira. Derivada parcial em relação de x da expressão raiz de 4 menos x quadrado menos y quadrado. Isso seria igual ao quê? Seria igual a x dividido entre a raiz quadrada de 4, né, menos x quadrado menos y quadrado. Certo? Agora, analogamente, a gente sabe que a derivada parcial de c em relação de y seria igual a y dividido entre 4 menos x quadrado menos y quadrado. Essa mesma expressão daqui, vocês derivam em relação de y e vocês vão obter esse cara daqui. Ok? Beleza. Então, daí, vou colocar aqui uma estrela, para saber que a gente continua aqui, estrela. Esse valor de estrela seria igual ao que? A integral dupla sobre esse conjunto de raiz quadrada de 1 mais, o que seria aqui? Seria x, né? Sobre raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y quadrado ao quadrado, certo? Porque aqui está pedindo para elevar ao quadrado, mais o mesmo com o y, né? Y sobre raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y quadrado. Certo? A gente fecha um negocinho aqui, diferencial de área. Isso seria igual ao quê?
Bom, aqui está faltando para terminar algumas contas, né? Integral dupla sobre essa região D. Ok? Aí o quadrado dessa expressão mais o quadrado dessa segunda expressão daí daria 1 mais x quadrado sobre 4 menos x quadrado menos y quadrado más y quadrado sobre 4 menos x quadrado menos y quadrado, certo? Diferencial de área. Isso daqui seria igual ao que? Bom, se a gente faz as contas aqui, isso vai dar lá na parte de cima vai cancelar e isto daria aqui a integral dupla sobre esse conjunto de duas vezes sobre a raiz quadrada de 4 menos x quadrado menos y quadrado. Diferencial de área, né? A gente joga fora o 2 porque é uma constante e a gente fica só com a expressão de 4 menos x quadrado menos y quadrado. Diferencial de área. Ok? Certo. Beleza. Beleza. Temos aí que no final, né, ficaria a área da superfície como essa integral dupla daqui, né? E agora, o que a gente faz nesse caso? Observe que como temos um x quadrado e um y quadrado dentro de uma raiz, isso geralmente, né, quando a gente está no caso de uma variável, geralmente esse tipo de expressões, né, sempre atrapalham para poder calcular integrais, né? Então, temos aqui que, como a gente já tem mais ou menos essa experiência de integrais simples, né, de uma variável, então sabemos que aqui vamos ter que usar mudança de coordenada, mudança de variável, né? De fato, temos que usar o caso de coordenadas polares, certo? Então, como que a gente faz aqui para analisar isso das coordenadas polares? É simples. Observe qual que é o conjunto de onde a gente vai integrar. Vimos que os extremos são, de fato, esse cara daqui e esse outro cara daqui, certo? Então, sabemos que o x, que nesse caso, se observamos, tá? Vou colocar aqui melhor. Sabemos que o x varia entre menos raiz de 3 e raiz de 3, certo? E que o y varia entre raiz de 3 menos x quadrado e menos raiz de 3 menos x quadrado, certo? Então, observe que esse x, né, de fato tem o comportamento de um raio, né? Certo? Então, a gente já tem mais ou menos a ideia aí que esse cara daqui, né, vai representar o raio. E agora, e o y? O y vai ser o cara que vai representar nosso ângulo, tá? Ou pelo menos dentro das contas, né? Esse y daqui vai ser o cara que vai ter a ver com o ângulo. Certo? E vou colocar entre aspas porque não estou falando que é o mesmo. Nesse caso, sim. Mas nesse aqui não. Por que não estou falando que é o mesmo? Porque o y de fato não depende de números, né? Ele está dependendo de outras variáveis. Ok? Bom. Então, nós vamos usar mudanças de... Vamos usar coordenadas polares para integrar essa integral. Ok? Bom, já vimos, né? Na aula passada. Vamos voltar aqui. Vimos mudanças aqui, não. Aqui, ó. Aqui vimos que, de fato, né, as coordenadas polares, né, são um caso particular das mudanças variáveis que a gente viu, né? Só para que vocês observem, né? Quando a gente viu o jacobiano da função, nós calculamos, né, o jacobiano, desculpa aqui, essa transformação aqui que representa, né, as coordenadas polares. E depois a gente viu o que era mudança variável, né? Certo? Aí
observamos que de fato, né, aqui ó, transformação de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, né, vimos que de fato essa transformação é um caso particular de entre todos os casos que a gente viu, né, e vimos que uma integral dupla, né, é igual a essa expressão daqui quando a gente usa as coordenadas polares, certo? É a função onde esse cara aqui representa o x, esse cara representa o y, esse r, da onde que sai? Esse daqui sai do calcular o jacobiano. O cálculo da conta do jacobiano é da onde a gente consegue obter esse valor r daqui, certo? Se vocês observam aqui, nós tínhamos calculado o jacobiano e isso deu quanto? Deu r. E é por isso que eu escrevo aqui um r. Tá. Então daqui já sabemos mais ou menos como que seria nossa integral dupla, né? Sabemos que o x é r pelo cosseno do ângulo e que o y é r pelo seno do ângulo, certo? Então a gente volta. Então, voltamos lá. Então sabemos que x, usando coordenadas para azul, coordenadas polares, tá? Que a gente viu na parte de mudança de variáveis. Teríamos que x seria igual a r pelo cosseno de esse ângulo, que y seria igual a r pelo seno do ângulo, certo? Onde esse r, onde que está variando o r? O r a gente viu aqui, né? Que está variando entre menos raiz de 3 e raiz de 3. E o ângulo, ele está variando aonde? Bom, a gente volta de novo lá para ver como que a gente considerava os ângulos, né? Certo? Olha aqui. Quando a gente fez a construção, né? Nós não consideramos um valor para o ângulo. Por que a gente não considera um valor? De fato, porque nós podemos associar valores distintos. Por exemplo, eu posso pegar um alfa que está entre 0 e 2π, ou pegar um alfa que está entre menos π e π, certo? Isso vai depender muito de a integral, né, que está lá na minha frente, né? Se for, por exemplo, uma função própria ou imprópria, né, é possível que eu precise dessa daqui, mas se não tenho uma aqui, eu acho sempre a melhor escolha, né, para o ângulo, seja alfa ou teta, né, escolher sempre entre 0 e 2π. Tá? É por isso que não escrevi o ângulo aqui, porque de fato a gente pode mudar sempre essa. Pode usar distintos tipos de análise. Então, o ângulo que a gente vai considerar aqui seria entre 0 e 2π. Certo? Então daí, vamos colocar todas as estrelas para lembrar que daí continua a integral. Seria a integral 2 vezes a integral de 1 sobre 4 menos, quanto é que o valor de x? O valor de x, a gente já viu que é igual a r pelo cosseno do ângulo ao quadrado, menos, o outro seria r pelo seno do ângulo ao quadrado. Ok, vou parar esse negócio e fechar aqui. A gente coloca 1 aqui. Diferencial de r, diferencial do ângulo, mas estamos esquecendo um negócio aqui, né? O r, lembremos que eu tinha escrito um r devido a que esse r saía da onde? Do jacobiano, certo? E agora vamos colocar os extremos. Os extremos quem que seriam? Bom, o r varia entre menos raiz de 3, certo? Raiz de 3, ok? E o ângulo seria entre 0 e 2π, certo? Aqui, só para escrever, tá?
quando a gente fala que o x está percorrendo, né, está percorrendo esses valores, aqui estaria nesse pontinho daqui, né, estaria o menos raiz de 3 e nesse outro raiz de 3, certo? Se eu faço um pequeno desenho aqui, né, essa seria a minha ideia, né? Aqui estaria o raiz de 3 e aqui estaria o menos raiz de 3, né? E isso aqui é a variação do x, né? Vou colocar com uma linha da mesma cor para representar, né? Agora, o rádio eu falei que está associado justamente com o x, certo? Isso significaria que como o x varia entre menos raiz de 3 e raiz de 3, o rádio, entre aspas, deveria variar entre os mesmos valores. Só que, se a gente considerar isso aqui um círculo, né? O rádio estaria aqui e aqui, né? De fato, então, aqui eu cometi um pequeno erro, né? O rádio varia, né, entre 0 e raiz de 3. Tá? Vou apagar esse negocinho aqui para que todo mundo perceba aqui. Certo? Porque esse cara daqui, né, tem o comportamento de um círculo, né? E aí, essa variação que acontece aqui seriam duas rádios, né? Dois raios. Isso faz com que o raio de fato não varie entre menos raiz de 3 e raiz de 3, sino entre 0 e raiz de 3, né? Beleza. Feita a explicação, só resta fazer a conta aqui. Bom, vamos calcular aqui, seria 2 vezes esse integral de 0 a 2π, da integral de 0 a raiz de 3 de r, diferencial de r, diferencial do ângulo, dividido entre... Bom, a gente percebe aqui que ficaria 4 menos r quadrado pelo cosseno do ângulo, menos r quadrado pelo seno do ângulo, certo? Se a gente fatora r quadrado, ficaríamos com uma expressão dessa forma, e esse cara é igual a 1, portanto, a expressão que está lá no denominador seria essa daqui. Certo? 4 menos r quadrado. Beleza? Daí teríamos duas vezes a integral de 0 a 2π, integral de... Agora vamos integrar isso aqui, né? Quanto quedaria esse integral daqui? Tá? A gente só calcula isso daqui, desconsidera o ângulo, tá? Quanto quedaria o valor desse integral? Bom, acho que usando mudança variável, né, a gente consegue calcular esse integral. Se não me engano, né, se u é igual a 4 menos r quadrado, a diferencial de u sobre a diferencial de r seria igual a menos 2 vezes r, certo? E aí acontece a magia, né, de que a diferencial de u, esse menos 2r passa a dividir e aqui ficaria 10r, né? Então, no lugar de escrever 10r, 10r, a gente escreve ddu sobre 2r, aí cancela o r do numerador, que está aqui, com o r do denominador, e lá embaixo ficaria 1 sobre u, certo? Certo, então, essa integral já dá para calcular, seria 1 du, né? Então, com isso daí, a integral de dentro, né, essa que está de verde todo, né, ficaria da forma r sobre raiz de u, diferencial de u menos 2 vezes r, cancela r com r e aí ficaria a integral de 1 sobre a raiz de u de u, certo? Integramos isso daí, que não é complexo, não? É simples, a integral disso aí, e essa integral devido a como que está nos extremos, né, vai dar, bom, aqui, desculpa, teríamos menos 2 na verdade aqui, né? Quando 2 de fora vai cancelar, certo? Esse 2 daqui com esse 2 daqui vão cancelar, e a integral de 1 sobre a raiz de u, certo? Avaliada entre 0 e raiz de 3, isso dá menos 2. Ok? Bom,
vou apagar esse cara, aqui vai dar esse integral de dentro, dá menos 2, mas devido a esse sinal negativo, né, que está aqui, seria outro menos aqui, todo isso é diferencial do ângulo, certo? E esse valor aqui seria menos por menos dá 2, isso seria 4 vezes π, ok? Bom, essa parte de vermelho, né, é a parte já que tem a ver mais com o cálculo 1, que é o cálculo dessa integral, certo? Vocês podem conferir de fato que dá menos 2, não é complexo, não? Tá? Portanto, o valor da área, desculpa, dessa superfície que está aqui, né, desse pedacinho daqui, né, é igual a 4π. Né? Obviamente, se por exemplo alguém dá as unidades, né, em metros quadrados, centímetros, né, ou PS, não, né? Então a gente vai colocar aqui 4 unidades quadradas porque de fato eu não tinha escrito qual que era a unidade de medida, certo? Então agora vamos calcular a área de uma superfície geral ao intersectar o cone, esse cone daqui, com esse cilindro daqui. Certo? Novamente aqui, desse lado vou escrever todas as contas referentes ao conjunto D. Aqui está um X, aqui está um Y, aqui está um C. Certo. Agora, esse cara daqui, o Y quadrado, esse aqui é um cone. Certo? Assim um cone que depende de Y quadrado C quadrado. Isso significa que nosso cone, ok, tem a forma de mais ou menos um cara assim, né? Opa, tá feio. Certo? Esse aqui seria a equação do cone. Seria y quadrado mais c quadrado igual a 3 vezes x quadrado. Ok? Agora, o cilindro. A equação do cilindro seria como? A gente teria... Vou escolher outra cor aqui, mais forte, vermelho. Teríamos um cilindro que passa pela um dos pontos, né? Se a gente colocar se a gente volta aqui que y seria 0 e que c seria... desculpa, que y seria 0, isso significa que c é igual a 0. Isso significa que passa por aqui, né? Por esse ponto de vermelho. Se a gente faz que o c, escreve, né? C igual a 0. Então, vamos tentar graficar esse cara, tá? Para ter a certeza de exatamente como que seria nosso conjunto. Porque aqui o detalhe é determinar esse conjunto D e saber, né? Como integrar nesse cara. Beleza. Bom, acho que a gente pode fazer o seguinte, para não estar testando com pontos, né? Teríamos y quadrado menos 4 vezes y más c quadrado igual a 0. Certo? Eso aquí sería igual a y quadrado, opa, sería igual a y menos 2 ao quadrado más c quadrado igual a 4. Certo? Então daí temos que, de fato, né? Essa seria a cara de nosso cilindro. Ok. Certo. Então se essa é a cara de nosso cilindro, esse cilindro vai cortar a nos, certo, em y igual a 2. Esse cilindro tem que cortar, né? Seria um cara assim, né? Agora,
onde que a gente coloca esse cilindro nesse plano. Desculpa, nesse sistema de coordenadas. Bom, aqui está dizendo, né, que y e c são as variáveis. Ok. Então seria mais ou menos um cara assim, né? Quando está centrada no ponto 0,2, certo? Quando c vale 0 e y vale 2, né? Está de fato esse aqui seria o centro, né, desse cilindro. E nosso cilindro vai percorrer todo o valor de x. Isso significa que esse camarada aqui, digamos, seria um cara assim. Opa, saiu cortinho daqui. Certo? Esse seria o centro, né? Observe que, bom, o gráfico, né, não dá para ver, não dá muita informação, não? Pela posição na qual está, né? Porque o cilindro seria esse camarada aqui, né? Então vemos que de fato existe uma intersecção, né, entre um pedacinho do cilindro e um pedacinho do cone, né, que seria mais ou menos a intersecção, seria um cara mais ou menos assim, né? Ele corta em um pedaço assim, né? Certo? Então, observe que pela forma em como está dado o gráfico, né, não dá para ver, né, como que seria nossa região, né, nossa superfície, esse pedacinho, né, que a gente pretende calcular, né, a área. Então, o que a gente vai fazer? Vou girar o gráfico, tá? Vou girar ele nos 90 graus, tá? Então, se eu faço isso daí, tá? Vou escrever aqui a equação do cilindro aqui do lado, que seria y quadrado mais c quadrado igual a 3 vezes x quadrado. Tá? E vou apagar isso daqui. E vou girar o gráfico, tá? Teríamos assim. Ok. Teríamos um y aqui. Teríamos x desse lado aqui e o c desse outro lado. Ok? Então, isso significa que o cilindro ficaria... desculpa, o cone, né? Seria esse cara daqui. Certo? E o cilindro, né? Seria esse cara daqui. Ok? Lembremos que o cilindro de fato vai até o infinito, né? Então observe que esse cilindro vai fazer um corte, né? Digamos aqui, né? Certo? Ele passa e corta aqui, né? Essa seria a superfície que a gente vai querer calcular. Mas observe que essa superfície determina uma região D aqui. Na parte do YC vai determinar essa região aqui, que a gente vai chamar da região D, onde a gente vai integrar. E a superfície que nós vamos calcular, né, a área, seria justamente dessa que está de cor marrom, né? E que está determinada por quem? Está determinada pelo cone, certo? Não pelo cilindro, né? O cilindro a gente usou unicamente o cilindro para cortar, né, a nosso cone. E qual que é a equação do cilindro? Desculpa, do cone? É y quadrado mais c quadrado igual, desculpa, 3 vezes x quadrado. Certo. Então, dito isso, vamos tentar calcular, né, quem que seria essa região D daí. Bom, de fato, né, observem onde que está o D.
o D está no plano YC, certo? Isso significa que essa região C eu tenho que, desculpa, essa superfície C, né, eu tenho que isolar em X. Então, se isolo X, isso significa que X ficaria da forma f de YC, onde a função ficaria da forma y quadrado mais c quadrado, tudo isso dividido entre 3. Certo. Agora o detalhe vai ser o D. Quem que seria esse conjunto D? Bom, a gente vai tentar fazer da mesma forma que o caso anterior, né? Que seria fazer aqueles análises e tentar determinar os extremos aqui, né? E depois disso, né, fazer uma análise. Ok. Bom, vamos tentar fazer isso daí. Temos duas equações aqui, né? Uma equação que é a do cone e a outra equação que é do cilindro, que seria y quadrado mais c quadrado igual, aqui está, outro y, né? Certo. Bom, nós precisamos o que primeiro? Pontos de intersecção. Se a gente não tem esses pontos de intersecção, não vamos poder determinar absolutamente nada, né? Ok, então temos aí essas duas regiões, essas duas equações aqui, né? Y quadrado, para ver se eu troco aqui, era y quadrado mais c quadrado igual 3 vezes x quadrado, e aqui temos y quadrado mais c quadrado igual 4y, né? A primeira é a equação do cone e a outra é a equação do cilindro, certo? Do cone e do cilindro. E agora, como que a gente determina extremos nesse caso? Desculpa, ponto de intersecção. Para determinar esses pontos de intersecção, né? De fato a gente já tem, né? Que seria esse cara daqui, né? Esse ponto daqui, né? Que seria o 0, 0, né? O 0, 0, 0. Mas estaria faltando esse outro carinha daqui, né? Certo. Então, para determinar isso daí, temos que encontrar, né, onde que está variando o y. Entre que valores? Bom, pelo menos a gente já sabe que do gráfico, né, o y, certo? Como o ponto começa aqui, né, o y tem que ser maior que 0. A pergunta seria quem que o cara que está aqui, né? Qual seria o valor que não pode ultrapassar o y? Bom, dessas duas equações aqui, nós teríamos que 3 vezes x quadrado seria igual a 4 vezes y, certo? E agora, teríamos aqui, né, então, né, que y seria igual a 3 quartos de x quadrado, certo? E agora o x, esse x, né, quanto que seria o valor desse x? Esse x, temos aqui um x, né? YC. Tá, eu acho que a gente pode determinar de fato da onde? Do cilindro. Observe que daqui, mesmo que a gente conseguiu essa expressão daqui, não dá para determinar aonde que está variando o y, né? Mas nós temos aqui outro dado a mais, certo? Primeira tentativa, que é verificar, né, tentar intersectar, né,
as duas equações para ver quem que são os pontos de intersecção, não deu certo. E a segunda tentativa vai ser analisar justamente a equação do cilindro. A equação do cilindro é y quadrado mais c quadrado igual a 4 vezes y, certo? Então, daqui teríamos que y quadrado menos 4 vezes y más c quadrado seria igual a 0. Então, daqui teríamos que y menos 2, ok, teríamos que y menos 2 ao quadrado más c quadrado igual a 4, ok? Então daí temos que o nosso cilindro, né? O centro dele, certo? Está no ponto, né? O centro desse cilindro está no ponto 2, né? Quando x vale 0, o c vale 0, certo? E o y vale 2, né? De acordo com essa informação aqui. Então, observe se a gente já conhece o centro, né? E além disso, né? Observe que esse 4 está indicando para mim o raio, né? Do cilindro. Observe que nós temos aqui o cilindro, né? Seria esse cara aqui. E observe que justamente do cilindro, né? Esse carinha daqui, né? Vai ser nossa região D. Aqui temos o pontinho, né? Que seria justamente esse C daqui. E sabemos, né? Por causa disso aqui, que a raiz quadrada é o rádio, né? O quadrado seria igual a 4, então o rádio seria 2. Então aqui temos que 2 desse lado e 2 desse outro lado, né? Só que aqui está a origem. Então desse outro lado estaria o 4, né? Certo? Observe que todas as variáveis desse lado sempre são positivas e desse lado estão negativas, desse lado positivas. Positivo, 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 positivo. Negativo, 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 positivo, positivo, negativo, negativo. Então, observe que se o raio aqui é 2, aqui também seria 2, portanto, aqui esse ponto seria 4. E essa seria justamente a variação do y entre 0 e 4. Então, daí, isso aqui implicaria que o y varia entre 0 e 4. Ok? Agora, no caso do... Está faltando agora o que? Analisar a variação do c, né? Observe que o c é a outra variável que vai estar sendo usada aqui, né? O x de fato não, porque o x o conjunto D, né, não está sobre sobre o plano xy ou cx, né? Está no conjunto D sobre o plano yc. Então, daí temos que, de acordo com a equação, como a gente já tem aqui o cilindro, né? Então, daí teríamos que, a gente escreve aqui como a equação do cilindro é igual a y quadrado mais c quadrado é igual a 4y. Então, se a gente sola o c, ficaria c mais menos raiz quadrada de y, desculpa, é 4y aqui. 4y, tá, menos y quadrado, beleza? Agora isso significa que o c está variando aonde? O c está variando entre menos raiz de 4y menos y quadrado, tudo isso sobre 4y menos y quadrado. Beleza, então a gente já tem tanto a variação do c, né, que é essa daqui, e a variação do y. Então nós já podemos usar a formulinha que a gente já tinha visto, né, que é a área de uma superfície é integral dupla sobre uma região D, certo? Da raiz quadrada de 1 mais, observe onde que está nosso conjunto D, está no plano YC. Isso significa que a gente vai calcular a derivada parcial sobre Y, derivada parcial sobre C, de quem? De x, né? X quadrado, tudo isso diferencial de área. Mas esse x, né? Que função é?
seria essa função daqui, ou seja, a gente vai calcular a integral dupla, raiz quadrada de 1 mais, peraí, melhor vamos escrever aqui, como o x é igual a y quadrado mais c quadrado sobre 3, então a derivada parcial de x em relação de y seria igual a, nesse caso, temos que derivar essa expressão, que seria igual a calcular a derivada parcial com relação de y da expressão de raiz quadrada de y quadrado mais c quadrado entre 3, né? Isso aqui seria igual com temos aqui, bom, está azul, seria isso aqui, y, sobre 3 vezes y quadrado mais c quadrado sobre 3, né? Analogamente, a gente sabe aqui que a derivada parcial de x em relação de c vai dar um negócio similar, né? Que nesse caso seria c dividido entre 3 vezes a raiz quadrada de y quadrado mais c quadrado sobre 3. Certo? Logo, a gente está interessado em calcular quanto que dá 1 mais derivada parcial de x em relação de y ao quadrado mais derivada parcial de x em relação de c ao quadrado. Certo? Então a gente reemplaça esses valores lá dentro e ficaria y sobre 3 vezes y quadrado mais c quadrado sobre 3 ao quadrado mais, e a outra ficaria c sobre 3 y quadrado mais c quadrado sobre 3 ao quadrado. Escrevendo outra cola raiz quadrada de todo isso aí. Bom, a gente faz as contas e de fato, né, observe que são frações homogêneas. A primeira ficaria com um y ao quadrado, né, sobre 9 por y quadrado sobre c. Isso ficaria mais ou menos assim, né, 1 mais a raiz assim. E o primeiro ficaria y quadrado, né, sobre 3 vezes y quadrado mais c quadrado, e esse segundo daqui ficaria como c quadrado dividido entre 3 vezes y quadrado mais c quadrado, certo? Isso aqui daria quanto? Bom, isso está fácil, né? São frações homogêneas, né? E aqui então vai dar 2 sobre a raiz de 3, certo? Bom, então vimos que essa parte daqui, né, dá quanto? 2 sobre a raiz de 3. Então vou escrever uma estrela aqui para saber que depois dessa estrela, continuo escrevendo aqui, estrela seria igual ao que? A integral dupla sobre esse conjunto D, mas nós já calculamos o valor de toda essa expressão daqui. Quanto que deu? Deu 2 sobre a raiz de 3. Então, escrever 2 sobre a raiz de 3, diferencial de área. Beleza? E agora? Temos que calcular essa integral dupla daí, né? Bom, esse 2 sobre a raiz de 3, quem que seriam os extremos? Teríamos os extremos, a gente já viu que são 2 sobre a raiz de 3, diferencial de y, diferencial de x, né? Certo? Desculpa, aqui seria c, né? C, e o outro seria y, né? O y varia entre 0 e 4, e o c varia entre 4 vezes y menos y quadrado menos 4 vezes y menos y quadrado. Certo? Daí vocês teriam que calcular essa integral daqui, e o valor que dá, integrar, né? Seria integral de 0 a 4, e aí daria 2 vezes raiz de 3
multiplicado por 2 veces 4 veces y menos y cuadrado diferencial de y, certo? Daí vocês continuam a parte da conta, que acho que tem um pequeno grau de dificuldade, né? Porque é 4y menos y cuadrado, mas dá para calcular esse valor desse integral, certo? Outra forma de como calcular isso aqui, tá? Seria a seguinte: nós temos aqui integral dupla e já vimos que de fato é esse cara daqui, né? Nós sabemos de cálculo 2, né? Que integrar um cara dessa forma, né? Tem um grau de dificuldade, né? Um pouco complexo isso aí. Então, o que a gente pode usar aqui? Vamos usar, vamos aproveitar que de fato, né? A região D onde a gente está trabalhando é uma circunferência. Vamos aproveitar essa informação, né? Então, como que a gente pode aproveitar essa informação aqui? Vamos tentar determinar como que seria a região daqui. Ok? Então, outra forma seria... Primeiro vamos tentar analisar o conjunto onde a gente está integrando, né? Observe que esse conjunto D, que está aqui, né? Vou escrever ele sozinho, tá? Ok, o conjunto D estaria aqui. Aqui está o conjunto D. Aqui temos esse ponto 2, né? Certo, aqui está o ponto 4. Esse aqui é nosso conjunto D. Esses eixos, né, são o eixo Y e aqui o C. Da onde que eu peguei essa informação? Aqui tá, né? Y, né? E o outro que está aqui é o C. Ok? Beleza. Então, vamos tentar usar coordenadas polares para esse caso daqui. Ok? Como que a gente analisa isso aqui? Lembremos que essa equação daqui era um pedacinho de um cilindro, né? Então, de fato, isso aqui satisfaz a mesma equação dele, que era y menos 2 ao quadrado mais c ao quadrado igual a 4. Certo. Então, como que a gente escreveria nesse caso o raio, né? Em coordenadas polares? É a mesma ideia de cálculo 2, né? Para construir o raio. Lembremos que o raio, né? Ele tá, como ele não está centrado na origem, né? Ele está tendo uma pequena variação distinta ao comum, né? Se ele estivesse centrado na origem, a gente nem precisaria fazer essa análise, não. Mas, como não está centrado na origem, aqui a gente precisa analisar, né? Então, observe que como não está centrado na origem, então nós vamos colocar o ângulo para o raio, tá? Então seria, quanto é que o valor do diâmetro? Seria 4, certo? Estamos usando o mesmo truque de cálculo. Pegamos o diâmetro e multiplicamos pelo cosseno do ângulo, certo? Isso significa que aqui, né, nós estamos... Opa, outra cor aqui. Nós pegamos esse cara e vamos ir construindo assim. Ok? Então, o ângulo ele varia aonde? Se o raio faz isso daqui, né? Vai pegando um raio assim, outro raio assim, outro raio assim. E isso vai depender do ângulo daqui. Esse ângulo está variando aonde? Primeira coisa, vamos lá desse gráfico. Observemos onde que está variando o R e onde que está variando o ângulo. O rádio, qual que é o valor mais pequeno que pode tomar? Como ele não está centrado na origem, é por isso que eu faço essa análise assim, né? Vamos completar assim com diâmetros. Tá? O maior valor que pode ter o diâmetro seria 4 vezes cosseno do ângulo, né? E o menor valor que ele pode ter é quando o raio é igual a 0, certo? E agora, o ângulo. O ângulo, perceba que
o ángulo está percorriendo ¿qué valores? Ele está percorrendo valores entre pi medios, né? E menos pi medios. Por que eu falo que está fazendo isso daí, né? Porque de fato ele faz isso aqui, né? Cresce até aqui e o mesmo para baixo, né? Ok? Então é por isso que falo que está construído dessa forma. Então, daí, essa mesma integral, né, que a gente tem lá em cima, né? Então, daí, a área dessa superfície seria igual à integral dupla, né? Dessa mesma região de 2 vezes raiz de 3 diferencial de área igual, só que agora vai mudar o que? Vai mudar os extremos, né? Sabemos que aqui era 2 vezes raiz de 3, sabemos que aqui vai acompanhar um raio, né? Certo? Sabemos aqui que vai acompanhar também a diferencial de R, diferencial do ângulo, só que o R ele está variando aonde? Entre 0 e 4 vezes cosseno do ângulo, e o ângulo, né, está variando aonde? Entre menos pi medios, certo? Bom, observe que essa integral, né, certo? Como a gente está trabalhando em uma circunferência, não precisamos calcular sobre todo o ângulo. A gente pode só calcular 0 pi medios e botando um 2 aqui na frente, né? Aproveitando de que a área dessa circunferência pode ser quebrada, né, em duas partes iguais. Bom, a região pode ser quebrada em duas partes iguais. Então ficaria aqui integral de 0, 4 vezes cosseno do ângulo, 2 vezes raiz de 3 dr diferencial do ângulo. Ok? E agora a gente joga fora o 4 raiz de 3, integral de 0 a pi medios, integral de 0 4 vezes cosseno do ângulo, R, diferencial de R, diferencial do ângulo. 4 vezes raiz de 3, tá? Espaço assim, escrever aqui. Isso seria igual a 4 vezes raiz de 3. E aqui, ó, observe que temos aqui um R, né? Seria 0 pi medios. Seria r quadrado sobre 2 avaliado entre 4 vezes cosseno do ângulo e de 0, diferencial do ângulo, e isso aqui daria 4 vezes raiz de 3 de 0 pi medios, certo? Aqui ficaria 4 vezes cosseno do ângulo ao quadrado menos, dividido entre 2, menos 0 ao quadrado dividido entre 2, né? Diferencial do ângulo. Certo, essa seria 4 vezes raiz de 3, integral de 0 pi medios. E aqui teríamos 16 vezes, né, o cosseno ao quadrado do ângulo, tudo isso dividido entre 2, certo? Diferencial do ângulo. Certo? Aí daria para 4, 2, 32 vezes raiz de 3. Opa, isso aqui não apareceu mais. 3 não, né? 3 da integral de 0 a pi medios do cosseno ao quadrado do ângulo, diferencial do ângulo. Certo? Para calcular essa expressão daqui, essa integral, né, do cosseno, a gente usa o seguinte truque, né? Lembremos que o cosseno ao quadrado do ângulo menos o seno ao quadrado do ângulo é igual a o cosseno 2 vezes o ângulo, mas por uma a igualdade trigonométrica. Então, vou escrever aqui lá em cima. Mas nós sabemos por uma identidade pitagórica, né, que de fato o seno quadrado, né, sabemos por identidades pitagóricas que o cosseno do ângulo mais o seno quadrado do ângulo é igual a 1. Então, isso significa que seno quadrado do ângulo é igual a 1 menos cosseno quadrado do ângulo. E isso daqui é que eu vou usar para reemplazar aqui. Então, ficaria menos 1 menos cosseno quadrado do ângulo, certo? Aqui ficaria cosseno quadrado do ângulo igual a cosseno 2 vezes o ângulo. Aqui ficaria 2 vezes cosseno quadrado do ângulo menos 1 igual a cosseno de 2 vezes o ângulo. Daí teríamos cosseno quadrado do ângulo igual a
1 mais cosseno 2 vezes o ângulo dividido entre 2, né? Ou a gente escreve assim, né? Médio aqui, 2 aqui. Então, no lugar de escrever esse valor, a gente escreveu o equivalente que seria esse cara. Usamos mudança de variável para calcular isso aqui, né? E pronto. Tá, isso aqui fica como tarefa, esse integral não é difícil, não? Ok? O cálculo desse integral fica como tarefa para vocês. Bom, já vimos já todo o que tem a ver com integrales duplas, né? De fato existe um monte de aplicações distintas, tentei fazer todas que achei necessárias, né? Mas agora vamos ver aqui o que seria uma integral tripla. De fato, no, que é uma integral tripla? Como já vimos, né, em integral dupla, uma integral dupla é uma forma de escrever, né, os volumes, né, ou representa de alguma forma, né, a gente quando tem uma integral dupla, nós podemos ter uma certa função f, né, diferencial de área. De fato, uma integral dupla está representada por dois integrais simples, né? Certo? E qual que é o problema de uma integral dupla? Que na hora que a gente escreve ela, né, nós precisamos sempre esses extremos, né? Ou que a gente também chama os extremos de variação, ou os valores entre os quais varia, né, as distintas variáveis x e y. Uma integral tripla é o mesmo. A gente integra sobre um certo conjunto de uma f de a e vai aparecer três integrais das comuns, né? Tá? Então, todas as propriedades que a gente já viu para o caso de integral dupla valem para o caso de integral tripla. Tá? Toda essa teoria que a gente viu para a partição, tudo isso aí, vale também para integral tripla. Tá? Mas nosso objetivo é tentar calcular integrais triplas, tá? Então, só vou colocar aqui integrais triplas. Integrais. Tá? É o mesmo, tá? A única diferença é que vocês vão ter que calcular uma integral a mais, né? Sobre as propriedades, valem as mesmas propriedades integrais duplas. Se vocês lembram, nós vimos aqui que uma integral dupla. Opa, onde que estão as propriedades? Propriedades. Opa, aqui está as propriedades. Tá, novamente, por exemplo, quando a gente vê integral tripla, no lugar de aparecer aqui uma única integral, aparecem duas integrais e aqui aparece um somatório a mais. Só isso. Tá? Depois é a mesma análise, tá? Não tem nada de comum. Agora, as propriedades, né? Tá, se a gente tem uma constante e aqui for uma integral tripla, a constante sai fora da integral, tá? A gente pode, entre aspas, né, colocar fora da integral. A suma, se aqui for integral tripla, a suma, né, o resto de duas funções dentro de uma integral tripla, tá? Pode ser que vá em duas partes. Ok? Todas essas propriedades são válidas também para integrais, tá? Tripla. As duplas, todas essas propriedades duplas valem para triplas. O mesmo aqui, se a gente tem duas funções onde uma é maior que a outra, a integral tripla também satisfaz isso daí. Beleza? Se a gente tem uma função maior ou igual que zero, a integral tripla também vai ser maior ou igual que zero. Certo? E o mesmo aqui, tá? Só que, aqui vai mudar, né? A integral tripla, opa, apaguei o negócio aqui. A integral tripla, né? Ela vai estar limitada por quem? Pelos valores que limitam a nossa função, só que aqui a dupla coloca área, tá? A tripla vai colocar volume, tá? Depois não existe diferença alguma, não? E é isso. Por lá vamos tentar ver como que a gente calcula uma integral tripla. Tá? Usando as mesmas propriedades. Tá, então, lembremos que uma integral dupla, qual que é o detalhe? O detalhe dela é tentar achar a esses extremos aqui. Para integrais triplas vai ser o mesmo. Se a gente tem que determinar esses extremos ou esses valores entre os quais variam nossas variáveis.
Então vamos ver um exemplo aqui, tá? Vamos colocar aqui, só para deixar claro aqui, todas as propriedades, tá? Toda a teoria de integral tripla, de integral dupla é válida para integral tripla. Ok? Tá? Incluídas as propriedades. Ok? Então, olha lá, vamos ver um exemplo de como a gente vê, como a gente calcula isso daí. Por exemplo, imagina que alguém pede calcular a integral tripla em um certo conjunto U de uma função f de x, y, c. Na integral dupla nós tínhamos diferencial de área, na integral tripla vamos ter diferencial de volume. Tá? É assim que a gente chama aqui, diferencial de volume. Tá? Calcular essa integral onde U está limitado por, e vamos escrever aqui umas certas superfícies, tá? Por exemplo, vamos ter aqui a superfície C igual a 0, y igual a 0, outra aqui que seja, por exemplo, y igual a x, x mais y igual a 2 e um x mais y mais c igual a 3, e suponha que esse f x y c é igual a 3. Calcular isso aí, solução. Beleza? Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é onde variam nossas funções, né? Desculpa, nossas variáveis. Sabemos que uma integral tripla satisfaz as mesmas propriedades de uma integral dupla. Isso significa que se a gente tem essa expressão daqui, certo? Vai ser o mesmo que uma integral, certo? Agora, esse f de x daqui, por dado, vale 3. E aqui vai depender muito de como que a gente escolhe, né, as variações. E isso aqui a gente vai fazer aqui do lado. Ok? Por exemplo, observe que esse cara daqui, né, vai me dar a variação do c. Tem alguma... Por que eu falo que vai me dar a variação do c? Porque não existe outra equação, né, além dessa daqui, né, que fale algum valor, né, que determine o c. Então, da equação, isso aqui vou escrever do lado, da equação x mais y mais c igual a 3, nós vamos ter o que? Isso vai implicar, né? Temos que esse valor c, né, é igual a 3 menos x menos y, certo? Além disso, sabemos que o c é igual a 0, ou seja, logo o valor de c está limitado por quais valores? Por 0 e por 3 menos x menos y, certo? Então daqui a gente já sabe, né, quem que seriam os extremos para o c, ok? Quem que seriam agora os extremos para o y ou para o x? Por exemplo, observe que essas outras equações aqui, né, podem me dar informação para o x, né, em particular essa daqui, né. Então, da equação x mais y igual a 2, temos o que a gente tem aqui, que x seria igual a 2 menos y. Além disso, né, a gente sabe o que é aqui, que x
é igual a y, né? Certo? Isso sai daqui. Logo, nós teríamos o quê? Que x, né, varia entre que valores? Vai variar entre os valores de y e 2 menos y, certo? Vou escrever aqui y. E finalmente, né, o y vai variar entre que valores? Vamos ver isso aí. O y, bom, de fato já sabemos que um dos valores vai ser 0 e estaria faltando o outro valor, né? Um valor extremo que limite a parte superior, né? Ok, observe que, por exemplo, o y, isso um pouquinho para descer aqui, observe que y das equações, né, y, né, é igual a 0. Então já temos um extremo aqui, estaria faltando outro extremo para nosso y. Ok, agora, como que a gente determinaria esse outro extremo? Já temos dos x, sim, né? Já temos do c, já temos do x, só falta do y. Faltaria um valor, né, para determinar aqui, né? Ok. Quem que seria esse extremo dali? Bom, observe que, por exemplo, se a gente pega essas duas equações daqui, né? Temos que y é igual a x e que x mais y é igual a 2. Daqui teríamos que y quanto que dá? Daria 1, né? Então daí temos o outro extremo. Certo? Então a gente já tem todos os dados, né? Temos y, temos o x e temos o c. A gente coloca todos esses valores lá, né? 0, 3 menos x menos y. Colocamos o outro que seria y, 2 menos y. E vamos colocar de azul, né? O último que seria 0 e 1. Certo? Quem que seriam as diferenciais aqui, né? A primeira foi a diferencial de c, a segunda seria de x e a última seria de y. Bom, só resta fazer uma pequena conta aqui. Observe que temos que calcular uma por uma essas integrais, né? A integral de 0 de 3 menos x menos y de 3 diferencial de c, quanto que dá? Seria 3 vezes a integral de 0 de 3 menos x menos y diferencial de c. Isso dá quanto aqui? Vamos escrever aqui, perdão. Isso dá quanto aqui? Seria 3 por 3 menos x menos y menos 0, certo? Isso dá... a gente pode deixar assim, né? 3 por 3 menos x menos y, certo? E então, no lugar de escrever todo esse integral aqui, vou escrever esse valor daqui. Ok? Igual, integral, aqui a gente escreve 0,1, 2 menos y, e escrevemos o valor aqui que deu 3 por 3 menos x menos y de dx dy, certo? Agora vamos calcular quanto que dá o valor de essa integral daqui, certo? Agora lá vamos calcular esse valor. Integral de y, 2 menos y de 3 por 3 menos x menos y de dx seria igual ao que? Esse 3 que está aqui, né? O primeiro 3 vai sair fora da integral e ficaremos y, 2 menos y, certo? E aqui ficaria 3 menos x menos y de dx, certo?
aqui ficaria 3 vezes integral de y. Opa, acho que a gente já pode integrar aqui, né? Seria 3, né? Avaliado entre 2. Acho que sim, vamos deixar assim. Seria 2 menos y, certo? Menos esse x, né? Como a gente está integrando em função de x, aqui ficaria x quadrado sobre 2 avaliado entre 2 menos y e y. E esse último valor aqui, esse y, né? A gente vai considerar como se for uma constante porque nós estamos integrando a relação de x, então aqui ficaria menos y de x avaliado entre 2 menos y, certo? Aqui devo ter esquecido de colocar x, né? Porque de fato aqui seria assim, né? 3x. Bom, fazendo as contas aqui, teríamos 3 vezes x multiplicado por 2 menos y menos x quadrado. Opa, pequeno erro aqui. 3 vezes 2 menos y menos, aqui aí acho que era para abrir chave vendendo aqui, tá? Aqui ficaria, abrimos corchetes e ficaria 2 menos y ao quadrado sobre 2 menos, né, y ao quadrado sobre 2, certo? Menos y, e aqui o mesmo, né? 2 vezes 2 menos y, a gente tem isso. Bom, aqui daria 3, aqui daria 6, menos 2 vezes y, menos, a gente abre colchetes aqui, seria 4 menos 4 vezes y más y quadrado menos y quadrado, todo eso sobre 2, menos y sobre 2, opa, acho que a gente já pode calcular essa expressão aqui, seria 2 vezes y mais 2 vezes y quadrado, certo? Aqui acho que cometi um erro, né? Porque seria y menos y daria menos 2y, daria menos 6y aqui, certo? Daí teríamos 3 de 6 menos 6y, a gente cancela esses dois caras aqui e ficaria menos 2 mais 2 vezes y menos 2 vezes y mais 2 vezes y quadrado, certo? Aí cancela esse cara com esse cara e aqui ficaria 3 vezes 6 menos 2, né? Daria 4 menos 6y mais 2 vezes y quadrado, certo? E esse integral seria justamente esse valor aqui, né? Então, essa conta daqui, né? Certo? Aqui ficaria a integral de 0 a 1. E esse integral de vértice, quanto que deu? Deu 3 vezes 4 menos 6 vezes y mais 2 vezes y quadrado, certo? Diferencial de y. E isso aqui é muito simples de calcular, fica como tarefa, certo? Então, observe que, novamente, né, uma integral tripla, no fundo, é calcular uma única integral, né? Simples, né? Como aquelas integrais de cálculo 2, né?